O sol já estava se escondendo atrás das montanhas quando o coronel Álvaro retornava para casa pela estrada de terra que cortava a região rural. Depois de anos servindo em missões, ele valorizava cada minuto de silêncio. Mas naquele fim de tarde, algo parecia diferente no ar, como se a calmaria estivesse prestes a ser quebrada. O vento soprava forte, levantando poeira, e o coronel diminuiu a velocidade ao perceber marcas estranhas no chão. Pegadas leves, quase apagadas, como se alguém estivesse correndo desesperadamente. Ele parou o jipe e observou ao redor, sentindo o instinto militar aguçar. Do outro lado da estrada, perto de um barranco, ele ouviu um som abafado, como um soluço contido. O coronel franziu o senho e caminhou devagar, a mão próxima ao coldre por precaução. À medida que se aproximava, o choro se tornava mais evidente. Ao chegar à beira do barranco, viu algo que o fez prender a respiração. Uma mulher, jovem, bonita, com o rosto machucado e a roupa rasgada, tentando se esconder como se o mundo inteiro estivesse caçando ela. Ela tremeu ao notar sua presença, como uma presa à beira do colapso. O coronel ergueu as mãos em sinal de paz. Não era a primeira vez que via alguém em situação de perigo, mas algo naquela mulher despertou um senso imediato de urgência. Ela parecia exausta, assustada e completamente vulnerável. A mulher tentou se afastar, mas suas forças estavam no limite. Ele deu um passo à frente, mantendo a voz calma, controlada, a mesma que usava para orientar soldados em situações extremas. Ela não respondeu, apenas observou seus movimentos com um misto de medo e esperança. O vento soprava forte, trouxera consigo um cheiro leve de fumaça. O coronel olhou ao redor e percebeu que não era apenas ela que estava em perigo. Algo maior estava acontecendo ali, talvez mais próximo do que imaginava. A mulher tentou falar, mas sua voz falhou. Ela levou a mão ao pescoço, onde havia marcas recentes, sinais claros de que alguém havia tentado machucá-la. O coronel sentiu uma onda de indignação atravessá-lo como um raio. Ele ofereceu seu casaco e ela hesitou por alguns segundos até finalmente aceitar. Quando tocou a mão dele, o coronel percebeu o quão gelada ela estava. Isso fez sua expressão endurecer ainda mais. Enquanto a mulher respirava com dificuldade, o coronel ouviu galhos estalando na mata. Passos rápidos, pessoas se aproximando. O instinto de combate tomou conta dele imediatamente. Ele se colocou entre ela e o som, protegendo-a com o próprio corpo. A mulher arregalou os olhos, tentando alertá-lo, mas ele já estava atento ao perigo que surgia da escuridão. Entre as árvores, sombras se moviam. Não eram animanes, eram homens. 3, talvez 4, armados, e buscando algo que parecia muito específico. Ela. O coronel respirou fundo. Naquele instante, ele deixou de ser apenas um homem voltando para casa. Voltou a ser o militar experiente, treinado para proteger, lutar e sobreviver. Ele ajudou a mulher a se levantar e a conduziu para trás de uma rocha maior, indicando que ficasse abaixada e não fizesse barulho. Ela obedeceu, com os olhos cheios de pânico. Os passos ficaram mais nítidos, mais próximos. Vozes surgiram, baixas e agressivas. O coronel ouviu claramente quando um dos homens disse que ela não poderia ter ido longe. A mulher levou a mão à boca para não deixar escapar um soluço. O coronel colocou a mão sobre a dela, firme, garantindo que não fizesse som. A aproximação dos homens deixava claro, eles não estavam ali por acaso. O coronel reconheceu o tipo: caçadores de gente, mercenários, talvez traficantes. Ele já tinha lidado com homens assim antes e sabia como eram cruéis quando queriam algo. Ele analisou rapidamente o terreno, estudando possíveis rotas de fuga. Precisava agir com rapidez e estratégia. O perigo era real e ela estava indefesa. O coronel olhou para a mulher novamente. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também de confiança, como se finalmente tivesse encontrado alguém capaz de defendê-la. Aquilo reforçou sua decisão. Ele se preparou mentalmente.
A primeira batalha daquela noite estava prestes a começar. Os homens se aproximavam cada vez mais, suas lanternas cortando a escuridão como lâminas afiadas. O coronel manteve a respiração controlada, observando atentamente cada movimento, cada som, cada detalhe que pudesse dar vantagem. Ele posicionou o corpo de forma a proteger completamente a mulher, sem deixar brechas. A mulher tocou seu braço, implorando silenciosamente para que ele não se arriscasse por ela, mas o coronel apenas balançou a cabeça. Ele não deixaria ninguém ser levado por aqueles homens, não sob a vigília dele. Sua postura transmitia uma força inabalável, que fez a mulher sentir um pouco de segurança, mesmo em meio ao terror. Os passos pararam repentinamente. Silêncio absoluto. O coronel sabia o que aquilo significava. Estavam escutando, tentando identificar qualquer movimento suspeito. Ele pressionou o dedo contra os lábios, silencioso, indicando que a mulher se mantivesse imóvel. O som de um galho quebrando no alto da trilha fez os mercenários se virarem para lá. Um deles xingou em voz alta, convencido de que tinham perdido tempo seguindo uma pista falsa. Eles começaram a discutir, irritados pela escuridão e pelo atraso. O coronel aproveitou o instante para puxar a mulher suavemente pela mão, guiando-a por trás das rochas e descendo o terreno íngreme com cuidado. Os passos eram leves, precisos, quase inaudíveis. Ela confiava nele como se fosse sua única chance de sobreviver. Quando chegaram a um ponto mais baixo, cercado por árvores, ele parou. Precisava planejar os próximos passos antes que fossem encurralados. A mulher respirava rápido, tentando conter o choro. O coronel colocou as mãos em seus ombros com firmeza e falou baixinho, com voz serena, mas forte. Ela tentou explicar o que havia acontecido, mas sua voz tremia demais. O coronel percebeu que aquilo exigiria tempo que eles não tinham. Ele pediu para que respirasse fundo, garantindo que a ajudaria, mas que precisavam continuar em movimento. O som de motores soou ao longe. Os homens não estavam a pé. Tinham mais equipamentos, talvez até veículos. O coronel sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele avaliou rapidamente o que carregava consigo: uma lanterna pequena, um canivete e a experiência de anos de combate. A mulher tropeçou ao tentar acompanhá-lo, e ele a segurou pela cintura, impedindo que caísse. Ela murmurou desculpas, com o rosto corado de vergonha e medo. O coronel negou com a cabeça. Não havia tempo para se culpar, e ela já havia sofrido demais. Eles avançaram pela mata fechada. O caminho era escuro e irregular, mas o coronel guiava cada passo com extrema precisão. De a cada certo tempo ele parava para ouvir, atento a qualquer som que entregasse a posição dos perseguidores. A noite parecia ficar mais densa, como se tentasse engolir os dois. O coronel mantinha a mão firme no braço dela, garantindo que sua presença fosse constante, sólida, confiável. A mulher, apesar do medo, começava a notar que ele não era como os homens que haviam rangido. Ele a tratava com respeito, sem pressioná-la, sem invadir seu espaço. O som de risadas distantes e passos apressados indicou que os homens estavam descendo pelo outro lado do terreno. Eles estavam se reorganizando, ampliando as buscas. O coronel sabia que não teria muito tempo antes que fossem encontrados novamente. Uma luz forte surgiu entre as árvores, fazendo a mulher estremecer. O coronel a puxou para trás de um tronco grosso, cobrindo-a com o próprio corpo. A luz passou lentamente, varrendo o local, e por um momento pareceu parar onde eles estavam. A mulher segurou a respiração, sentindo o coração bater descontroladamente. O coronel manteve a postura impecável, imóvel como uma estátua. O feixe de luz seguiu adiante, e só então ele permitiu que a mulher respirasse novamente. Ela quase desabou de horrível, mas ele segurou-a firme, guiando-a mais para dentro da mata. Um trovão ecoou ao longe, anunciando chuva. Isso podia ser bom. O barulho e a água atrapalhariam a perseguição, mas também dificultariam a movimentação. O coronel calculou rapidamente as possibilidades. Mesmo sem armas, ele tinha chances de proteger a mulher, desde que mantivessem distância dos mercenários. Uma clareira apareceu adiante,
iluminada pela lua. Eles pararam antes de cruzá-la. O coronel estudou o terreno com cuidado. Clareiras sempre eram riscos, mas havia algo ali. O som de água corrente. Um riacho. Ele virou para a mulher segurando suas mãos suavemente e explicou seu plano. Cruzariam um riacho para despistar os traços. Ela sentiu, enxugando as lágrimas e reunindo cada fragmento de coragem. Juntos, começaram a atravessar a clareira. A sensação de perigo ainda estava presente, mas algo havia mudado. A mulher já não parecia sozinha na escuridão, e o coronel já não encarava a situação apenas como uma missão, mas sim como um compromisso silencioso com aquela vida que agora dependia dele. A travessia da clareira parecia mais longa do que realmente era. O som do riacho se tornava... Ela finalmente começou a contar sua história. Disse que trabalhava em um grande escritório no centro da cidade, onde era assistente administrativa de um empresário influente. O coronel notou como seus olhos escureceram ao mencionar o nome do chefe, como se apenas lembrá-lo fosse doloroso. Ela explicou que, há algumas semanas, havia descoberto documentos e conversas que nunca deveriam ter chegado aos seus olhos. Eram provas de corrupção, suborno e envolvimento com grupos criminosos. Coisas que poderiam derrubar carreiras, destruir famílias e colocar pessoas perigosíssimas atrás dela caso viessem à tona. O coronel sentiu a tensão crescer em seu peito ao imaginar o tipo de homens envolvidos. Ela continuou, com a voz falhando. Ao descobrir aquilo, tentou fazer a coisa certa. Entregou parte das informações a alguém de confiança dentro da própria empresa. Mas esta pessoa a atraiu, alertando o chefe. A mulher então se tornou um alvo. Era culpada de saber demais. O coronel ouviu tudo com atenção absoluta. Não interrompia, não apressava, apenas se mantinha ali, presente, firme, permitindo que ela liberasse o peso que carregava. Ela contou que tentaram sequestrá-la 2 vezes antes daquela noite, e que só havia conseguido escapar porque conhecia bem a região ao redor da cidade. Mas naquela noite, eles tinham vindo com mais homens, mais recursos, e estavam determinados. Quando ela correu para a mata, não imaginava que seria encontrada por alguém, muito menos por um coronel experiente. O coronel respirou fundo ao ouvir o relato. Agora fazia sentido a violência, o desespero, as marcas em seu corpo. Ele sentiu a raiva subir, silenciosa, mas controlada. Não era uma raiva destrutiva, mas sim uma indignação que o impulsionava a protegê-la ainda mais. A mulher olhou para ele como se buscasse alguma reação. Talvez esperasse julgamento, talvez esperasse que ele a mandasse embora, assustado pela gravidade da situação. Mas o coronel permaneceu calmo. Apenas colocou a mão sobre a dela e disse que ela não estava sozinha. Aquelas palavras fizeram seus olhos se encherem de lágrimas imediatamente. Ela confessou, com a voz quase inaudível, que tinha medo de confiar novamente, que tudo o que havia vivido nos últimos dias tinha transformado sua vida em um pesadelo constante, que ela não sabia mais em quem podia acreditar. O coronel apertou suavemente sua mão, garantindo que, enquanto estivesse com ele, ninguém a tocaria. O silêncio se instalou por alguns instantes. Os dois respiravam devagar, tentando processar tudo. A mulher parecia um pouco mais leve agora que havia contado parte da verdade. Mas o coronel sabia que ainda existiam detalhes ocultos, fragmentos importantes da história que talvez estivesse temendo revelar. De repente, outro som de galhos estalou e ecoou pela mata. O coronel se levantou imediatamente, colocando-se à frente dela. A mulher, mesmo exausta, fez o mesmo movimento de segui-lo instintivamente. O coronel notou isso. Ela confiava nele mais do que percebia. A escuridão parecia observar os dois, silenciosa, como se tivesse consciência própria. O coronel decidiu que deveriam continuar andando. Ficarem parados por muito tempo era arriscado demais, mesmo naquele abrigo. Antes de saírem, a mulher segurou seu braço e disse algo que fez o coronel congelar por um instante. Havia uma última coisa que ele precisava saber.
Uma revelação que mudaria completamente a forma como ele enxergava aquela perseguição. Ele se virou para ela lentamente. Seus olhos estavam cheios de medo e urgência. E então, ela disse. O coronel permaneceu imóvel, atento a cada microexpressão no rosto dela. A mulher respirou fundo, fechou os olhos por um instante, como se precisasse reunir toda a coragem que ainda restava em seu corpo exausto. Quando finalmente abriu os olhos novamente, havia neles uma mistura de dor, medo e culpa. Ela disse com a voz embargada que o motivo pelo qual aqueles homens estavam tão determinados a capturá-la não era apenas o fato de ela ter descoberto documentos comprometedores. Havia algo muito maior. Algo que ela tinha visto e registrado sem intenção. O coronel franziu o senho, aguardando. A mulher revelou que havia um vídeo gravado acidentalmente por uma câmera de segurança do próprio escritório que capturou uma reunião secreta do empresário com homens ligados ao crime organizado. Homens que estavam por trás de desaparecimentos, execuções e tráfico de informações ultra-sigilosas. Um deles era um ex-militar expulso das Forças Armadas por corrupção, alguém perigoso o bastante para financiar caçadas humanas. O coronel sentiu um estremecimento interno. Já havia enfrentado criminosos antes, mas a combinação de poder político, dinheiro e um ex-militar treinado tornava aquela situação explosiva. A mulher continuou. Ela havia conseguido copiar o vídeo antes que apagassem as evidências. E naquele vídeo aparecia algo ainda mais grave, um contrato ilegal envolvendo armas desviadas do próprio exército. Armas que deveriam ter sido destruídas estavam sendo revendidas para grupos criminosos, com assinatura e conivência de oficiais corruptos. O coronel ficou em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de choque e fúria controlada. A mulher percebeu isso e engoliu seco. Explicou que algumas das assinaturas no contrato pertenciam a nomes de alta patente, nomes que o coronel conhecia. Nomes de homens que vestiam a mesma farda que ele, mas que haviam se vendido ao crime. E por isso, os inimigos não estavam caçando ela apenas para proteger o empresário, mas para evitar que aquilo chegasse às autoridades militares corretas. O coronel sentiu algo dentro dele mudar. Até então era uma missão improvisada de proteção. Agora se tornava uma questão interna, uma ferida que atingia diretamente a sua honra e tudo o que ele defendia. Ele respirou fundo, tentando organizar a mente. As peças se encaixavam. A perseguição, o desespero dela, a brutalidade dos homens, a urgência em capturá-la. Aquilo não era apenas sobre silenciar uma testemunha, mas sobre proteger uma rede de corrupção que se infiltrava como veneno. A mulher começou a tremer. Disse que sabia que talvez fosse errado contar tudo aquilo ao coronel, porque talvez ele também estivesse ligado de alguma forma. Sua voz falhou. Seu corpo se encolheu, temendo ter confiado na pessoa errada. O coronel então se aproximou lentamente. Ajoelhou-se diante dela e segurou seu rosto com extrema delicadeza. Seus olhos encontraram os dele, transmitindo algo que palavras não poderiam expressar. Integridade, proteção, verdade. Ele afirmou com voz firme que jamais compactuaria com corrupção dentro do exército, que jamais defenderia homens que traíram o próprio país, que a farda que vestia era o seu maior orgulho e não permitiria que ela fosse manchada por covardes. As lágrimas escorreram pelo rosto da mulher, não de medo desta vez, mas de alívio. De finalmente sentir que havia encontrado alguém que não a venderia para sobreviver. O coronel então perguntou onde estava o vídeo. Ela hesitou antes de responder. Disse que havia escondido o cartão de memória em um lugar onde ninguém jamais procuraria. Dentro de um medalhão que carregava no pescoço. Um medalhão que, naquele momento, estava completamente coberto pela roupa rasgada e suja. Com mãos trêmulas, ela puxou a corrente e mostrou o medalhão ao coronel. Ele observou atentamente, compreendendo a importância daquilo.
Era a prova que poderia derrubar homens poderosos, mas também era o motivo pelo qual aqueles mercenários fariam qualquer coisa para capturá-la. Antes que pudessem dizer mais qualquer palavra, um disparo ecoou na mata. A mulher se assustou e o coronel imediatamente a puxou para o chão, protegendo-a com o corpo. O som do tiro reverberou pelas árvores, indicando que estavam novamente cercados, e muito mais perto do que antes. O coronel se levantou rapidamente, puxando-a pela mão. Seus olhos eram frios, calculistas, prontos para reagir. Aquela revelação havia mudado tudo. Agora ele não estava apenas protegendo uma mulher vulnerável, estava lutando contra uma sombra que ameaçava o seu próprio país. E ele não pretendia perder. O coronel puxou a mulher pela mão, correndo pela mata enquanto o som dos tiros ecoava atrás deles. As balas cortavam o ar com um assovio mortal. Ele conhecia aquele som. Sabiam exatamente onde atirar. Os inimigos estavam mais perto do que nunca. E agora estavam desesperados. O desespero torna homens cruéis ainda mais violentos. A mulher corria com dificuldade, mas o coronel ajustava o ritmo para mantê-la segura. Ele a guiava entre árvores, troncos caídos, subidas íngremes. A cada passo tomava decisões rápidas, como se estivesse de volta a uma missão militar. Só que desta vez, a vida que ele protegia tinha um rosto, uma voz, uma história que mexia profundamente com ele. O ar frio entrava nos pulmões como lâminas. A mata parecia mais viva, mais agressiva, como se estivesse reagindo à presença das armas. A mulher tropeçou em uma raiz, e o coronel a segurou antes que caísse, colocando-a rapidamente atrás de uma pedra enorme. Ele se posicionou à frente dela, analisando o terreno.